Paz, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Epístola de Tiago, capítulo de número 4. Você já até sabe né? De cor e salteado. Já citei um livro na Bíblia que vocês não terão mais dificuldade para encontrar, é Tiago. Mas está acabando, tá? Está acabando. Logo nós vamos preparar aí uma outra série intitulada Profetas Menores. E aí nós vamos aprender um pouco com os profetas do Antigo Testamento. Capítulo 4, Epístola Universal de Tiago, versículo de número 13. Nós leremos até o versículo de número 17. Os que encontraram podem dizer amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Bem, podem sentar? Nós vamos falar nesta oitava mensagem da Epístola de Tiago sobre como conhecer a vontade de Deus para o futuro. Como conhecer a vontade de Deus para o futuro. Mas você tem uma coisa que preocupa a gente, é o futuro, né? A gente tem um problema sério às vezes. Nós vivemos o presente em função do futuro. A gente diz assim, e eu digo a gente porque todos nós somos assim. Vamos lá, principalmente com relação aos nossos filhos. A gente diz assim: eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, porque meus filhos vão crescer e eles vão fazer uma faculdade, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo. Veja como a gente diz: eles vão fazer. A gente nem sabe se eles vão querer fazer, mas a gente diz: eles vão fazer. A gente tem um problema crônico. E qual é? Sofrer por antecipação. Isso é crônico no ser humano. Isso é um problema que Jesus tratou. Em Mateus capítulo 6, Jesus tratou deste problema crônico da raça humana. O problema de se preocupar com o amanhã. Vocês estão preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Aí Jesus diz: basta para cada dia o seu mal. O que Jesus está dizendo? Viva um dia de cada vez. A gente fica careca pensando no futuro.
não está em nossas mãos. O futuro não está em nossas mãos. E nós vamos aprender com Tiago, porque nesta segunda parte do capítulo 4, Tiago vai tratar exatamente o que? O risco da presunção. O que é a presunção? A presunção, ela vem de um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. Muitas vezes, pensando no futuro, nós estamos errando no presente. Pensando no amanhã, nós estamos errando hoje. E o que é a presunção? A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado e à nossa disposição, quando na verdade ele está nas mãos de Deus. Aleluia. Presunção é o que? É fazer os nossos planos como se nós tivéssemos total controle do futuro. Agora perceba uma coisa: presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. A gente diz, vamos fazer. Você já observou isso? Eu vou fazer. O ano que vem eu vou para tal lugar. Aí chega no ano seguinte que você planejou ir para tal lugar, dá tudo errado, você não vai, aí acontece o que com você? Se frustra. Você se frustra. Só que na verdade a sua frustração não é simplesmente porque você não alcançou o seu objetivo. É porque você se esqueceu do ponto central. E eu vou mostrar para você o que é o ponto central. Qual é o ponto central? É a gente olhar para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. É fazer, veja bem, Tiago não está combatendo aqui o planejamento. Planejamento de vida, todos nós temos que fazer. Todos temos que fazer. Você recebe o seu salário, você tem a sua renda e você faz um cálculo básico das suas despesas, você sabe quanto vai sobrar, então você tem o seu projeto de vida e você trabalha dentro do seu projeto de vida. Isso chama-se planejamento. Só que todo planejamento, ele precisa contar com os imprevistos da vida. E nós, nos nossos cálculos, nos nossos planejamentos, nós não colocamos as coisas surpreendentes da vida, os imprevistos que acontecem. E quando eles chegam, nos pegam de calça curta. A gente faz um planejamento. E veja, Tiago, vou repetir, não está combatendo aqui a questão do planejamento. Ele está combatendo o planejamento sem levar Deus em conta. A gente diz, vamos para tal cidade, nós dizemos, vamos para tal cidade, vamos trabalhar ali 1 ano, 2, vamos construir, e isso e aquilo,
mas a gente se esquece de colocar Deus nos nossos planos. É verdade, Deus. Nós falamos de uma maneira como se fôssemos o dono da razão, o dono do tempo, o controlador de tudo, e nos esquecemos que a situação, que as coisas da vida, elas não estão no controle das nossas mãos, mas no controle das mãos de Deus. Então, a gente faz os nossos planos, e nos planos que fazemos, nos esquecemos dos imprevistos. Glória a Deus. Aí os imprevistos acontecem, e a gente é pego de surpresa, fica irritado. Mas quando nós vamos fazer os nossos planos, nós temos que trabalhar com duas estradas. Nós temos que ter sempre dois planos. O plano A é esse, mas temos que ter um plano B, porque pode acontecer surpresas, podem ocorrer imprevistos durante a caminhada. Você vai viajar e você não viaja, você faz o cálculo, aí você diz: eu vou gastar 50 mil na viagem. Ninguém viaja com os 50 mil que calculou. E se você fizer isso, você é imprudente. Vou viajar de carro. Eu preciso pensar, pode acontecer um problema de pneu na estrada, pode acontecer um problema de qualquer ordem, e eu preciso ter um recurso a mais para suprir esta necessidade. Isso é um planejamento quando você vai fazer uma viagem. Então, o seu gasto total na viagem, você colocou aí um gasto estimativo de 50 mil ienes, você vai viajar com pelo menos 100, o dobro, porque numa eventualidade você está preparado sem comprometer o seu passeio. Isso é planejamento. No tocante à vida, nós também temos que nos planejarmos. E por quê? Quando eu não me planejo, ou quando eu excluo Deus dos meus planos, eu estou sendo presunçoso. E a presunção atinge várias áreas. E Tiago mostra isso. Ela toca a vida. A gente diz hoje, amanhã, um ano. Pense, quantas coisas podem acontecer em um ano? Às vezes a gente diz: o ano que vem. Aí eu digo assim: muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte durante um ano. Verdade, Deus. Águas boas e águas ruins. Águas limpas, mas águas sujas. E eu preciso estar preparado. A presunção, ela toca a vida. A presunção, ela toca as escolhas. Hoje ou amanhã iremos. Passaremos um ano. Negociaremos. Ganharemos. Veja as minhas escolhas. Eu preciso entender, todos nós que viemos do Brasil aqui para o Japão, nós viemos com um plano de vida. Sim ou não? Sim. Eu particularmente vim com um projeto. Meu filho tinha 1 ano de idade, o Lucas. O Gustavo nem estava nos planos ainda não. E nós, minha esposa e eu, conversamos e falamos o quê? Quando o Lucas for entrar na primeira série, a gente volta para o Brasil. Ele vai estudar no Brasil.
Então nós vamos trabalhar, vamos nos preparar. Só que quando nós chegamos aqui no Japão, começamos assim, porém, nós começamos a ver que a vida aqui era um pouco diferente do que nós imaginávamos e do que as pessoas diziam, porque as pessoas falavam baseadas em um passado e nós estávamos vivendo o contexto de um presente. E aí a gente disse, esses dias eu estava até lembrando, a gente disse, quando o Lucas for entrar na primeira série, a gente vai embora. Ele já entrou na primeira série do Shogaku, ele já entrou na primeira série do Chugaku, ele já entrou na primeira série do Coco, e a gente continua aqui. E se ele fosse fazer faculdade, ele ia entrar na primeira série do Daigaku e a gente ia estar aqui. E já se foram 16 anos. Um plano de 5 para 6 já se transformaram em 16. É Deus. E por quê? Porque os planos o homem faz, mas a Bíblia diz que a aprovação deles vem do Senhor. O meu plano era 5, o meu plano era 6, mas o plano de Deus era muito além disso. E quando nós fizemos os nossos planejamentos, nós não contamos com o planejamento de Deus. E o ser humano é sempre assim. Nós fazemos o nosso planejamento, mas nós não contamos com o planejamento de Deus. E entre o meu plano e o plano de Deus, entenda, prevalecerá na sua vida sempre o plano de Deus, que é o plano maior, que é o plano master, que é o plano macro para a vida do ser humano. Aleluia. É Deus. Aleluia. Sempre assim. E mais na nossa presunção, a gente diz, vamos fazer isso. Em outras palavras, a gente está dizendo assim, Deus vai ter que aceitar o meu plano. Deus vai ter que entender o meu plano. Só que sou eu que tenho que entender o plano dele. A gente diz assim, Deus vai ter que se encaixar no meu plano. Só que nós é que temos que nos encaixarmos no planejamento de Deus. E quando isso não acontece, nós temos problemas. Temos problemas na vida cristã, temos problemas na vida cotidiana, temos problemas em várias áreas. A presunção não toca só a vida, as escolhas, mas ela toca a nossa habilidade. Negociaremos, ganharemos. Esses negociantes, nós vamos perceber que estas pessoas que Tiago está se referindo são pessoas que eram negociantes e elas não estavam colocando Deus no seu planejamento. Mas como a gente pode se proteger da presunção? E a Bíblia vai mostrar isso. Eu ainda estou na introdução. A Bíblia vai mostrar isso. Nós nos protegemos da presunção tendo a consciência da nossa ignorância. Olha o versículo 14. Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nós não temos conhecimento. Como eu posso dizer, amanhã eu vou fazer tal coisa, se eu não sei se amanhã eu estarei com vida? Eu digo sempre isso para o meu filho. O Lucas às vezes fala, pai, a gente faz isso o ano que... Eu digo para o meu filho, eu não posso planejar para o ano que vem. Eu posso pensar, mas eu não posso dizer eu vou fazer, porque eu não sei se eu vou estar vivo nem amanhã. Eu posso me deitar hoje, e a gente brinca, né?
Eu posso deitar e acordar morto. Eu posso me deitar e acordar nos braços do Pai. Aleluia. Eu posso me deitar do lado da minha esposa e acordar nos braços de Abraão, nos braços do Pai, Aleluia. nos braços de Deus. Eu posso me deitar ao lado dela e me acordar ao lado de Cristo. Então nós temos que viver um dia de cada vez e agradecer sempre a Deus pela manhã por mais um dia, agradecer a Deus à noite por mais um dia que está terminando e pedir a Ele que nos dê uma noite abençoada, e se Ele vier buscar o seu povo, que nós estejamos preparados. Aleluia. É Deus. Nós temos que fazer os nossos planos, mas nós temos que perguntar se os nossos planos se encaixam nos planos de Deus. Porque se não se encaixar nos planos de Deus, eu estou errado. A nossa ignorância, quando eu tenho consciência da minha ignorância, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Com essas portas fechadas, eu não sei o que tem depois dessa parede, mas Deus sabe. E às vezes nós questionamos a Deus porque algumas coisas não acontecem nas nossas vidas, mas nós nos esquecemos de que nós não temos o conhecimento do amanhã e Deus tem. E às vezes Deus não nos dá algumas coisas, ou não nos permite viver algumas coisas que nós queríamos viver, porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. E eu preciso aprender a lidar com isso. O ser humano tem dificuldade de lidar com as escolhas de Deus para a nossa vida, com a direção de Deus para a nossa vida. A segunda coisa é que eu preciso ter consciência da minha fragilidade. Ainda no versículo 14, a parte B, Tiago vai dizer: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago está dizendo: você é frágil, como a neblina. Você é frágil como a erva do campo, que hoje nasce e amanhã ela está murcha. Hoje ela tem vida e amanhã ela não tem mais. A nossa vida é como um vapor, é como um sopro. O ser humano é frágil. Veja bem, a gente se acha tão forte e um inimigo invisível tem tombado muita gente. A gente se acha forte e estamos muitas vezes com medo de um inimigo que, para ser visto, precisa da ajuda de um microscópio, tão imperceptível a olho nu como é o vírus. Ele está no ar, você não o vê, mas ele tem o poder de acabar com a nossa fortaleza. Então nós não somos tão fortes assim como pensamos. Nós somos frágeis. E quando eu entendo, quando eu tenho consciência da minha ignorância e da minha fragilidade, então eu tenho consciência da minha total dependência de Deus. Aí eu estou protegido contra a presunção. Olha o que Tiago diz no versículo 15: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
se o Senhor quiser. A gente diz se Deus quiser quando não tem que dizer, e não diz quando tem que dizer. Vou usar um exemplo. A gente vai buscar as coisas espirituais. Aí a gente diz, se Deus quiser me dar, é claro que Ele quer. Conversa mole essa. São coisas espirituais, Deus quer nos dar. Mas aí no nosso planejamento de vida, nas nossas conquistas, nas nossas coisas pessoais, a gente não diz, se Deus quiser me dar, eu aceito. A gente diz, Deus vai ter que me dar. Eu quero. E vai brigar com Deus. Porque tem crente, irmão, que ele é tão cabeça dura que ele está errado e ele vai brigar com Deus ainda. Ele diz, Senhor, eu não quero saber. Eu quero, Senhor, eu quero. Quando Deus está dizendo, rapaz, presta atenção. Acorda. Eu não estou te dando que tu vai se quebrar. Mas eu quero. Sabe menino birrento? Bate o pé, eu quero. Meu filho, quando pensava em fazer isso, eu mostrava a Cíntia para ele. Você quer? E eu mostrava a cinta assim. Quer? Não quero mais. Acabou. Não quer mais. Acaba a rebeldia, a birra. Mostra a vara do milagre. Acaba toda a rebeldia. A gente não é mágico, mas Deus mandou usar a vara. Não é a varinha mágica, mas ela faz mágicas. Umas 3 varadas boas resolvem o problema. Ou pelo menos vai deixar o piá em alerta. Quer a vara? Quer não. Já entendeu? Às vezes o pai não vai precisar falar muita coisa, não. Começou a fazer bagunça, olhou para o pai mostra a vara. Ele já entende a mensagem. Criança é esperta, irmão. Bobo é a gente que pensa que eles são bobos. Criança é mais esperta que nós. Criança da idade do Davizinho assim dá nó em pingo d'água, irmão. Isso é terrível. Eu sou pai de 2. Meus filhos estão grandes já. Então Tiago passa a considerar o que aqui? A sublime vontade de Deus. Tiago está fazendo você entender o que aqui? Que a vontade de Deus está acima da sua vontade. O querer de Deus está acima do seu querer. Mas no tocante à vontade de Deus, nós podemos encontrar 3 atitudes de uma pessoa. E aí eu vou entrar no corpo da mensagem. Nós podemos encontrar 3 atitudes de uma pessoa diante da vontade de Deus. E qual é? Ignorá-la, desobedecê-la ou obedecê-la. Mas existem alguns que ignoram a vontade de Deus. Olha aí, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha o versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Quando a gente vai observar o texto, ele nos revela alguns argumentos aí que mostram a tolice do ser humano
em ignorar a vontade de Deus. A tolice do homem em ignorar a vontade de Deus. E a gente vai ver, o primeiro argumento é a complexidade da vida. E isso aqui a gente às vezes se esquece. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Pense em tudo que envolve a vida. Pense. E você vai perceber que a vida é feita de pessoas, de lugares, de atividades, de alvos, de dias, de anos. E todos nós tomamos decisões cruciais na nossa vida, dia após dia. Só que antes de tomar qualquer decisão, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. A precipitação traz problema. A vida, para quem observa uma criança, por exemplo, uma criança que não tem um entendimento do que é a vida, como as crianças que nós temos aqui, 12, 10, 11, 12, 13 anos, não tem uma compreensão do que é a vida, da complexidade da vida, pensa que tudo é fácil. O filho diz para o pai: pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. E se você der vazão e atender todos os desejos do seu filho, você vai ter um problema no decorrer do mês, vamos assim dizer. E por que isso? Porque eles não têm entendimento do quão complexo é a vida humana, a vida do ser humano. A criança, ela vive numa dimensão diferente da dimensão de um adulto. Ela não tem entendimento da complexidade da vida. E muitas vezes nós, seres humanos adultos, nos esquecemos destes detalhes. A vida é complexa, a vida não é tão fácil de ser vivida como as pessoas pensam. As nossas conquistas, elas não vêm de maneira fácil como muitos pensam. É luta, é dificuldade. Há uma complexidade na vida humana. Às vezes, a vida transcorre de uma forma muito tranquila, mas às vezes a estrada da vida nos apresenta surpresas. E eu preciso estar atento. Eu preciso ponderar as decisões. Um exemplo claro disso é José. E eu vou falar dos dois Josés. O José, pai de criação de Jesus, e José, filho de Jacó. Porque a vida, estou tomando apenas esses dois homens, porque a vida lhes apresentou escolhas. E que em um, a Bíblia mostra Deus intervindo, e o outro,
A Bíblia não mostra a intervenção de Deus nas decisões, mas mostra o princípio divino no coração dele. José, o pai de criação de Jesus, quando ele percebe que Maria está grávida, o que é que a Bíblia diz que ele intentou fazer? Ele intentou deixá-la em secreto. Aí a Bíblia vai dizer, ponderando ele nisso, pensando ele nisso, Deus aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele e diz: José, não faça isso, porque o que de Maria está sendo gerada é do Altíssimo. Aleluia, Deus. Ele intentou deixá-la secretamente para não infamá-la. Ele ia trazer para ele a responsabilidade, mas Deus, antes que ele tomasse uma decisão precipitada, Deus vai lá e dá a ele um direcionamento. Aí está a importância do pensar antes de agir. Se José fosse como você e eu, Maria estava frita. Ela ia ficar com um problema na mão. Porque a gente pensa em fazer, mas não pensa nas consequências que aquela atitude vai trazer. E antes de tomar qualquer atitude, eu preciso pensar o que isso vai gerar. E a gente não pensa isso. A gente é movido pela circunstância do momento. Mas é possível alguém movido pela circunstância do momento, alguém envolvido, melhor dizendo, na circunstância do momento, ser dirigido por princípios bíblicos, por princípios divinos. Aí entra José, o filho de Jacó. Foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, e muita gente podia dizer: coitado de José, olha o que esses irmãos miseráveis fizeram com ele. E os irmãos de José pensavam isso: vamos lançá-lo aqui dentro dessa cisterna, vamos vender e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Acharam que o que estavam fazendo iria impedir o cumprimento do projeto de Deus, do plano de Deus para a vida de José. Eles simplesmente empurraram José para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Deus sabe como trabalhar. E a gente às vezes pensa que uma situação difícil é para nos matar, é para nos prejudicar. Não, quando Deus permite algo acontecer na nossa vida, é para nos ensinar. É bem verdade que existem situações que nos sobrevêm como consequência das nossas desobediências. Isso é fato. Isso é fato. Mas existem outras que nos sobrevêm com a permissão de Deus, de forma didática, para nos ensinar. Aí José, 17 anos de idade, com os hormônios na flor da idade, na flor da pele, é tentado pela mulher de Potifar. Ele poderia ter caído com ela, sim ou não? Sim. Alguém ia saber? Não. Não. Potifar iria saber? Não. Mas qual foi a resposta de José para ela? O meu Senhor, e ele está se referindo a Potifar, colocou tudo nas minhas mãos, exceto você. Você é mulher dele. Como poderia eu cometer tal ato
escrito exatamente assim, mas eu estou conjecturando, porque o que a Bíblia vai dizer é basicamente isso, o princípio. Ô irmão, se José tivesse se deitado com a mulher de Potifar, alguém iria saber? Não, mas por que ele não fez? Porque o princípio divino estava instalado em seu coração, inserido em seu coração, e ele ponderou antes de pecar. O problema é esse: a gente olha o momento, a gente olha a satisfação do momento, mas esquece da consequência que isso vai gerar. E eu vou dizer aqui em alto, claro e bom som: tem muita gente tomando decisões na sua vida sem pensar nas consequências, e deixa eu dizer aqui, a consequência vai bater na tua porta, a consequência vai chegar se você não se arrepender do seu erro. Vai chegar, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Aí a gente vai dizer: a culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é da irmã. Tem muita gente hoje frustrada na vida, porque não soube ouvir a voz de Deus e não quis obedecer a palavra de Deus, e se frustrou, está perdido pelo caminho. José teve a chave da prisão na sua mão, e chave na mão é direito de entrar e sair, é liberdade para entrar e sair, é abrir a porta da prisão e sair, e viver frustrado como muitos, ou ficar com a chave na mão e aceitar a vontade de Deus para a sua vida, entendendo que a vontade de Deus é a melhor, é o plano de Deus é melhor do que os meus planos. Entenda isso. E ainda que você esteja passando, vivendo uma situação que hoje você não compreende, mas tendo a certeza de que é a vontade de Deus para a sua vida, você vai viver feliz adorando o Senhor. É melhor. É melhor. Segundo ponto, segundo argumento, é a incerteza da vida. Primeiro, a complexidade, a vida é complexa. O segundo, a incerteza da vida. E esta expressão que Tiago usa, na parte A do capítulo, versículo 14, que a gente leu: vós não sabeis o que sucederá amanhã, ela foi extraída ou baseada em Provérbios 27:1. Olha o que diz Provérbios 27:1. Olha lá. Salomão, o sábio Salomão, escreve, e ele diz assim: olha só, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Ou seja, não faça baseado no dia de amanhã, porque você não sabe o que o amanhã vai te revelar. Você não sabe o que o amanhã vai te apresentar. Fazer plano é uma coisa, fazer projeto é uma coisa, incluir Deus no seu projeto é outra. Jesus reprova essa atitude. Jesus reprova veementemente esta atitude em Lucas 12, do 16 ao 21, quando ele conta uma parábola de um homem rico que derruba os seus celeiros e constrói um celeiro maior, e ele junta o trigo, muito trigo, e ele diz à sua alma: estás agora abastada, descansa, repousa, vive regaladamente. Na parábola Jesus diz assim: tolo, se hoje te pedires a tua alma o que tens preparado, para quem
será? É Deus. Nós planejamos o que é que Jesus está falando, tratando aqui. É que nós trabalhamos para esta vida. Nós trabalhamos para viver aqui. E não levamos em conta que somos peregrinos nesta terra. E que daqui a pouco o Senhor virá nos buscar para nos levar para a pátria celestial. E tudo o que eu juntei aqui vai ficar aqui. Aí a gente se alegra quando consegue fazer alguma coisa aqui. Mas a gente faz alguma coisa aqui e se alegra, deixando de lado o que é espiritual. E a gente erra. Em primeiro lugar é o espiritual. Em primeiro lugar está o cuidado com a sua alma. Em primeiro lugar está a manutenção da sua alma. A gente diz que bom, ó, top demais, agora vou viver uma vida financeira tranquila, uma vida material tranquila. O problema é que a custa do quê? A custa do sacrifício da vida espiritual. E aí eu deixo o que é mais importante, o espiritual. Aí eu deixo o que é mais importante, o que é eterno, para viver o que é temporário, para viver o que é vaidade. A expressão vaidade, principalmente no livro de Eclesiastes, não está falando de vaidade, como a gente ouviu aqui ontem, não está falando de vaidade de cuidar de cabelo, de cuidar de aparência, de isso, daquilo. Não, é daquilo que é passageiro, daquilo que é temporal. A gente deixa o espiritual para priorizar o material. Está errado. Está errado. E a gente muitas vezes se vangloria disso. Está errado. Porque o que vai me levar para o céu não é o que eu conquisto na terra, é o que eu conquisto no espiritual. E Jesus diz isso: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, aonde estas circunstâncias da vida não podem roubar o que você conquistou. É Deus. Vale muito mais meia hora de joelho dobrado diante de Deus, falando com Ele, orando com Ele, do que uma hora de zambiô na fábrica. Verdade, Deus. Aleluia. É, mas a gente prioriza o quê? A hora extra na fábrica, o zambiô na fábrica. E por quê? Porque Ele vai me dar o que eu posso apalpar. O que eu conquisto na vida de oração, eu não estou vendo. E a gente tem dificuldade de entender que estamos ganhando o que nós não estamos vendo. E aí a gente vive em função disso. Aí a gente coloca tudo na frente das coisas de Deus. A gente diz: eu preciso, é minha necessidade. Ótimo. Só que a maior necessidade do ser humano é Deus. A maior necessidade do ser humano é Deus. E o que mais nós temos visto nos últimos dias são pessoas colocarem Deus em segundo, terceiro, quarto plano de sua vida. Em primeiro lugar está o ganho. Em primeiro lugar está o material.
incentivar a isso. Trabalhe mais, irmão, ganhe mais. E por quê? Porque quanto mais você ganhar, maior é o seu dízimo para a igreja. Mas o que isso vai acrescentar na sua vida espiritual? Nada. E a minha preocupação como pastor não é com quanto você vai ganhar aqui, mas é como você está no seu relacionamento com Deus. Aleluia. Em nenhum texto bíblico Jesus está preocupado em que você enriqueça, mas Ele está preocupado em como você se relaciona com o céu, com o espiritual, com o eterno, com Ele. Tem mais 2 subpontos e eu concluo, e a conclusão da mensagem na próxima semana. Eu estou no primeiro tópico, mas o relógio ali não me ajuda. Quer que eu atrase? São 4 argumentos que revelam a tolice do homem em desobedecer ou ignorar a vontade de Deus: a complexidade da vida, a incerteza da vida, a brevidade da vida. Tiago compara a duração da vida com uma neblina. Já viajou de manhã? Já? Com aquela neblina que você não enxerga nada na frente? Daqui a pouco ela passa. Quando ela passa, você enxerga tudo. Ela dura um tempo. Ela é passageira. Ela dura um momento. É a nossa vida. Olha o que Jó vai falar sobre a nossa vida. Olha o que Jó vai dizer. Jó, livro de Jó, capítulo 7, versículo 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Jó. Ele está falando: os meus dias são muito rápidos. A vida humana passa, um sopro. Piscou o olho, passou. Você olha o seu filho que ontem você dizia: meu bebezinho, minha bebezinha, agora ele já está te dando um bebezinho, uma bebezinha. Passou tão rápido. Aí você diz: meu Deus, como meu filho cresceu. É verdade. Como minha filha cresceu. Olha, já está aí com 15, 16, 17, 18, 20, 30 anos. Passou rápido. Capítulo 8, versículo 9 de Jó ainda. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Tem um tempo, logo passa, e eu não sei quando vai passar. Então precisamos nos dedicar a Deus hoje. Olha ainda o capítulo 9 e o versículo 25. Capítulo 9, versículo 25. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Jó falando sobre a brevidade do tempo, da vida humana. Capítulo 14, versículos 1 e 2. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Não permanece. O que é que Jó está dizendo? A vida humana, a vida do ser humano, ela não durará para sempre nesta terra. Todos, preste atenção, todos viverão
uma eternidade. Todos, o cristão e o não cristão, o crente fiel e o crente infiel, o verdadeiro servo de Deus e o falso, viverão uma eternidade. A diferença está aonde? Se vai ser uma eternidade com Jesus, ou se vai ser uma eternidade no lago de fogo e enxofre, sofrendo. A gente reclama do sofrimento nesta terra, mas ele é passageiro. E se eu não cuidar da minha vida espiritual, eu poderei sofrer eternamente. E a eternidade estará baseada no que você fizer aqui nesta terra. Se você se dedicar a Deus, a sua eternidade continuará com Deus. Mas se você se dedicar às coisas desta vida, a sua eternidade será com as coisas desta vida. O que é melhor para você? Se você entregar a sua vida a Deus, a sua eternidade será com Ele. Se você entregar a sua vida aos prazeres desta vida, a sua eternidade será distante dele. É tempo de refletir sobre o estilo de vida que você tem vivido. Justamente porque a vida é breve, nós não podemos desperdiçá-la e nem vivê-la na contramão de Deus. As pessoas dizem assim, muita gente pensa assim: o pastor quer que faça assim, mas eu não vou viver igual o pastor quer não, eu vou fazer o que eu quiser. Ótimo, continue, o problema é teu. A questão é o que você vai colher dessa atitude. Porque quando o que é ensinado está fundamentado nas Escrituras e você ignora, você vai colher. Você desobedece, você vai colher. Na próxima mensagem, a segunda parte dessa mensagem, você vai ver alguns resultados da desobediência. O que ela vai trazer à luz da Bíblia? Para eu concluir, o quarto argumento que revela a tolice do homem em ignorar a vontade de Deus: a fragilidade da vida. E a presunção do homem, ela apenas tenta esconder a sua fragilidade. O homem não pode controlar os eventos futuros. Olha o versículo 16, volta lá para Tiago. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. É maligna. Não ignore a vontade de Deus para a sua vida. Pare, pense, entenda e se submeta. Amém? Fica de pé, por favor.